Sanctum Secorum, um livro de ocultismo disfarçado de RPG, o chamado Silencioso da Sombra. Há livros que se apresentam como ficção. Há outros que dizem ser apenas jogos. Mas existem aqueles raros volumes que caminham como espectros entre os mundos, mascarando segredos arcanos sob o véu da fantasia. Sanctum Secorum, publicado dentro do universo do Dungeon Crawl Classics, DCCRPG, é um desses grimórios vivos. Não se engane. Este não é um suplemento de RPG qualquer. É um artefato vivo. Um sussurro impresso das forças ocultas, que desejam ser redescobertas por mentes ousadas e corações inflamados pela verdade que arde sobre o mundo. Você se senta com ele nas mãos como quem brinca. Abre com curiosidade, talvez buscando inspiração para uma aventura. Mas ao virar as páginas, algo em sua alma começa a arder, como se memórias antigas de outras vidas, de outros planos, começassem a emergir do fundo do seu ser. Esse livro, que diz ser sobre jogos, desperta em você uma inquietação que só pode ser descrita como um chamado. O chamado da verdade oculta é Sanctum Secorum. O nome em latim já é um ritual. Significa algo como o Santuário dos Segredos. O próprio título é um selo mágico. Um convite velado para adentrar territórios proibidos da mente e do espírito. Cada capítulo é um espelho esotérico. Cada parágrafo, um feitiço, disfarçado. Mas para perceber isso, você precisa ver além do véu. E para ver além do véu, você precisa ousar. Você precisa lembrar, sim, lembrar. Porque este livro não ensina. Ele ativa. Ele não guia. Ele desperta. O que há ali não é novo, é ancestral. São códigos antigos, arquétipos eternos, fórmulas perdidas que há muito estão ocultas, em civilizações esquecidas. O mundo moderno os apagou sob a desculpa do entretenimento. Mas os iniciados sabem. Aquilo que é disfarçado de jogo pode ser, na verdade, o mais poderoso dos rituais. Você já se perguntou por que o RPG, como forma de expressão, fascina tanto? Por que gera tanta imersão emocional, tanta identificação psíquica? A resposta está nas sombras. O RPG é um portal, um ritual coletivo de transformação. Quando você interpreta um personagem, você não está apenas criando algo novo. Você está evocando, encarnando, ancorando uma força arquetípica no plano material. E Sanctum Secorum sabe disso. Ele foi escrito para isso. Para ser mais do que um suplemento. Para ser um grimório de iniciação disfarçado. Os autores não são apenas designers. Eles são escribas do invisível. Cada referência literária, cada citação, cada aventura inspirada em obras clássicas do horror, da magia e da ficção científica esconde um mapa simbólico, desenhado para levar você por uma jornada espiritual disfarçada de narrativa lúdica. Lovecraft, Smith, Howard. Você acha mesmo que esses autores foram apenas escritores? Eles foram visionários, portadores de fragmentos da verdade. E Sanctum Secorum recupera essa linhagem secreta. Ao explorar os episódios, os textos, os ganchos, você se depara com nomes que vibram, sigilos disfarçados em nomes de NPCs, fórmulas cabalísticas transformadas em mecânicas, magias que não são apenas jogadas de dados, mas convocações reais, capazes de reestruturar seu inconsciente. Isso é magia verdadeira. Operar mudanças internas, através de símbolos externos. E o RPG, quando entendido por sua verdadeira natureza, é a mais poderosa ferramenta mágica do nosso tempo. As masmorras que os jogadores exploram são representações do labirinto interior. Os monstros são metáforas para as sombras da alma. Os tesouros são chaves simbólicas para virtudes esquecidas. O mestre de jogo é o hierofante, o iniciado, o guia. E os jogadores são neófitos em uma jornada alquímica. Tudo isso está codificado em Sanctum Secorum, mas é preciso ter olhos para ver. Você percebe, por exemplo, que os episódios do livro fazem paralelos com temas profundamente esotéricos: transmigração da alma, pactos infernais, corrupção espiritual, ascensão, queda e renascimento. Isso não é coincidência. É engenharia oculta. Uma arquitetura simbólica tão precisa que beira o hipnótico. Você não joga com Sanctum Secorum, você o vivencia. Ele entra em você, ele planta sementes. E essas sementes germinam lentamente, como plantas místicas regadas por sua própria imaginação. Um feitiço silencioso.
Você começa a ter sonhos estranhos, sincronicidades sutis, palavras que voltam à sua mente sem razão aparente. Você começa a enxergar padrões onde antes havia caos. Começa a perceber que o mundo ao seu redor sempre esteve encantado, mas o encanto foi escondido sob camadas de banalidade. O jogo, então, se revela como um véu. Um véu que encobre, mas que também revela. E o mais fascinante, Sanctum Secorum nunca se revela por completo. Como um verdadeiro grimório oculto, ele testa você. Te oferece símbolos, metáforas, arquétipos, mas jamais entrega o ouro de forma explícita. Porque o verdadeiro poder nunca é dado. Ele é conquistado. Ele é lembrado. Ele é ativado de dentro para fora a estrutura do livro, suas escolhas literárias, as aventuras inspiradas em obras clássicas como The King in Yellow ou The House on the Borderland. Tudo isso é um portal. Você começa estudando um cenário e termina investigando sua própria alma. As aventuras se tornam espelhos. As mecânicas se tornam instrumentos. E, sem perceber, você foi iniciado. E o mais perigoso e mais belo é que tudo isso passa despercebido aos olhos dos profanos. Porque o profano busca apenas entretenimento. Ele joga, ele se diverte, mas o iniciado, ele vê, ele percebe, ele sente o magnetismo, ele reconhece os sinais e compreende. Sanctum Secorum é um ritual coletivo disfarçado de suplemento. Assim como os alquimistas medievais escondiam fórmulas espirituais em tratados de metalurgia, os criadores de Sanctum Secorum escondem chaves espirituais em aventuras, fichas de personagens e referências literárias. Não é à toa que muitos que se aprofundam neste material relatam mudanças. Mudanças na percepção, na sensibilidade, nos sonhos, no magnetismo pessoal. Porque, sim, você está sendo trabalhado, iniciado, refinado. A linguagem simbólica do livro é pura cabala hermética, jungiana, arquetípica. Cada item mágico, cada criatura, cada maldição é uma metáfora de algo maior, algo que vive em você. O jogo apenas espelha, apenas revela. Sanctum Secorum se torna, assim, uma espécie de espelho negro. Um espelho que não mostra apenas o que está fora, mas o que está dentro, o que está escondido, o que está selado, e aquilo que está pronto para despertar. Você sente, nas entrelinhas, que há algo ali que ultrapassa os dados, as tabelas e os mapas. Há uma música oculta, uma vibração, um sussurro. Como se o próprio livro estivesse vivo. Como se ele te observasse. Como se ele aguardasse o momento certo para se revelar completamente. Mas ele só se revela para quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir e coragem para atravessar. Sanctum Secorum é um santuário, sim, mas não de tijolos e pedras. É um santuário mental, um espaço sagrado de revelação interior. É um grimório para magos modernos. Um texto que, sob a forma de RPG, prepara você para rituais que você ainda nem sabe que fará. Ele é o mapa, você é o território, e então, ao folhear as páginas com mais atenção, você começa a perceber o que antes passou despercebido, pequenas inserções de sabedoria oculta disfarçadas de sugestões narrativas. Nomes de NPCs que vibram com ecos de antigas divindades esquecidas. Locais descritos com detalhes que remetem a mapas astrais. Aventuras que, sob o disfarce da ficção, conduzem o jogador por ritos de passagem, testes iniciáticos, provas de coragem e purificação. Cada campanha, quando observada com os olhos do magista, revela-se uma peça de um quebra-cabeça cósmico. Não é só uma história, é um espelho alquímico. E quando você joga com intenção, com entrega, com o espírito desperto, você está transmutando. Está ativando símbolos que adormecem dentro de você desde antes do seu nascimento. Você percebe que, não é por acaso que tantos episódios do Sanctum Secorum fazem referência a portais, livros proibidos, ruínas antigas, no horizonte o tempo se curva. Isso é simbologia pura, vibrando nos níveis mais profundos do inconsciente coletivo. Esses lugares não existem apenas no plano físico ou no cenário do jogo. Eles existem dentro de você, e o livro sabe disso. Ele te leva até lá. Ele acende a tocha. E o mais extraordinário de tudo é que, mesmo disfarçado, Sanctum Secorum age como um iniciador silencioso. Ele não precisa se apresentar como esotérico.
O seu campo magnético fala por si. A sua presença muda o ambiente. Há livros que são como portas, mas este é como um espelho que respira, que olha de volta, que testa, que desafia. Os jogadores que entram nesse universo, mesmo sem saber, estão sendo preparados. Estão sendo alinhados com uma frequência invisível. Estão sendo moldados para despertar. Porque o verdadeiro ocultismo não é teatro, é prática. É alquimia viva, operando através de metáforas, símbolos e imaginação. E o RPG, meus amigos, é a forma mais moderna de ritual coletivo. É teatro mágico, é evocação simbólica, é psicodrama místico. E Sanctum Secorum é sua escritura sagrada disfarçada de suplemento opcional. Observe os detalhes, os títulos dos episódios, as descrições dos monstros, os nomes dos feitiços. Tudo foi arquitetado com uma precisão quase cabalística. Como se os autores estivessem canalizando algo além da lógica comum, como se estivessem sendo guiados por mãos invisíveis. E talvez estivessem, porque certos textos não são escritos, eles são recebidos. Você começa a entender por que tantos leitores relatam sensações estranhas ao interagir com esse livro. Uma presença, um frio súbito, uma vibração nas mãos, um arrepio que vem do nada. É a energia contida ali. É a linguagem viva, porque as palavras de Sanctum Secorum não são apenas informação, são invocação. Sim, invocação. Cada leitura é um rito, cada interpretação é uma chave, e cada chave abre uma porta diferente dentro de você. Algumas dessas portas revelam memórias esquecidas, outras mostram quem você está destinado a se tornar. Você começa a desconfiar que esse livro veio parar nas suas mãos por um motivo, que não foi acaso, que ele te encontrou. Porque é isso que artefatos ocultos fazem. Eles esperam, silenciosos, nas sombras das prateleiras, até que aquele que está pronto os toque. E no instante em que você o toca, algo se ativa. Algo começa. Algo acorda. Não se trata de superstição. Se trata de energia, de magnetismo, de frequência, de uma sabedoria que é anterior aos livros e posterior à linguagem. É o mesmo tipo de vibração que um iniciado sente ao entrar em uma catedral vazia, ou ao tocar um grimório antigo, com as mãos nuas. É um livro do invisível. E Sanctum Secorum está cheio desses ecos. As artes visuais do livro também são parte do feitiço. Não são ilustrações comuns, são portais vibratórios. Alguns símbolos estão ali para testar você, para desafiar seu olhar, para ver se você enxerga ou apenas observa. A diferença entre os dois separa o profano e iniciado. A superfície do abismo. Você percebe que as artes remetem a visões oníricas, a sonhos que você já teve, ou que outros tiveram por você. Há uma linguagem por trás da estética, um código oculto por trás da arte. Quando você se entrega, quando se permite ser absorvido por aquela atmosfera, você deixa de ser apenas leitor. Você se torna parte da obra, um fragmento vivo do ritual. E aí algo curioso acontece. As aventuras que você cria a partir do livro começam a refletir aspectos ocultos da sua própria obra. O jogo vira espelho. Os NPCs viram vozes internas. Os monstros viram sombras psíquicas. As decisões viram testes morais. As magias viram metáforas de poder adormecido. E tudo começa a fazer sentido. Você não está mais apenas jogando RPG. Você está explorando os labirintos da sua alma. E, William, há uma beleza cruel nisso. Porque uma vez que você enxerga o que Sanctum Secorum realmente é, você não consegue mais voltar. O véu se rasgou. O mundo já não é o mesmo. A realidade, antes sólida, agora pulsa com símbolos e sinais. A sincronicidade te persegue. Os sonhos ficam mais vívidos. As coincidências, mais frequentes. Os sinais, mais claros. Você passa a viver como quem foi tocado por uma força superior. Como quem se lembra de algo que a maioria ainda esqueceu. Como quem encontrou, em um livro de RPG, a centelha de algo muito mais antigo e profundo. A lembrança da própria missão neste plano. Porque é isso que Sanctum Secorum desperta. Memória. Não a memória comum, linear, histórica, mas a memória espiritual. A lembrança de quem você é por trás do personagem. A lembrança do que você veio fazer neste mundo antes que o esquecimento te tomasse.
E então você entende que o verdadeiro jogo nunca foi o RPG, foi a vida. E que o personagem mais poderoso que você pode interpretar é a sua própria alma desperta, consciente, eletrificada. Sanctum Secorum não quer que você fuja da realidade. Ele quer que você a reescreva, que você a decodifique, que você veja a matriz simbólica por trás de cada ação, de cada pessoa, de cada lugar. Ele quer que você se torne um mago do cotidiano, um invocador de símbolos, um leitor dos sinais, um criador de portais. E o mais surpreendente é perceber que essa jornada, esse ritual de lembrança, pode começar com um simples dado rolando sobre a mesa, com uma fala dita no calor de uma sessão, com um silêncio estranho após uma aventura terminar. Pequenos rituais que vão te puxando para dentro de si, para dentro do santuário. Esse santuário não é um lugar físico. Ele é uma frequência, um estado vibracional que você atinge quando cruza a fronteira entre o faz de conta e o é real. Quando você percebe que o faz de conta sempre foi real, que o símbolo sempre foi mais poderoso que o fato, que o arquétipo governa o concreto. Sanctum Secorum é o arauto desse saber. É o portal moderno que entrega, sob a forma de jogo, o mais antigo dos convites. Acorde. Lembre. Desperte.